Oremos, irmãos. Nosso Deus, louvamos ao Senhor por esta noite. Nós sabemos que o Senhor separou esse momento para a sua igreja. Ouvimos a mensagem do Senhor. Obrigado pela vida do pastor Luiz Correia, por ter nos abençoado com a sua presença aqui. Possamos desfrutar do momento muito bom de refletir, crescer, a vida ser edificada. Pedimos a fazer que o Senhor venha se agradar. Obrigado por essa oportunidade. A nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem uma irmã aqui que falou sobre o plano aqui, do exército, não sei se era do exército, né? Era. Foi, né? Me veio a memória, a visita que fiz em uma pessoa que se acidentou, um colega, né? E ele teve um acidente grave, e na ocasião ele não conseguiu, ele ficou prostrado na cama por um bom tempo, sem levantar, sem as necessidades fisiológicas dele feitas instrumento, né? Já passou por isso, sabe, né? Tinha que urinar. Acho que são uns 4 meses. E eu de fé nas pernas, eu visitei, né? Na ocasião que eu visitei ele confessou uma coisa que ficou marcada na minha cabeça. E agora eu falo, né? Quando a irmã falou aqui sobre o banho e tal. E ele disse: olha, pastor, eu era banhado pela enfermeira, né? Você imagina assim, né? Constrangedora, né? Assim. Então, quando eu consegui me levantar, ir ao banheiro e abrir o chuveiro, e a água caiu, eu comecei a chorar. Dar graças a Deus, estava tomando um banho sozinho. Sejamos sinceros, irmãos. Quem já chorou agradecendo a Deus por tomar um banho sozinho? Coloca isso na prateleira de gratidão. Os judeus, eu li um livro chamado Liturgia do Ordinário. Eles fazem agradecimento por coisas que você nem imagina. É uma coisa assim, tá? Senhor, obrigado porque eu fiz o número 2. Imagina isso. Só pergunte quem está com problema. Então, às vezes a gente tem dimensão das coisas que Deus dá, a bênção que é, a não ser quando a gente perde. A gente perde. Isso para mim, algo assim. Não é sobre isso que eu vou falar, mas aqui agora o jeito de interagir com os irmãos é interessante que eu vou pregar assim, né? Isso é legal. Vai dar certo. Então eu preguei assim. Graças a Deus a gente pode rir, né? Apesar das circunstâncias, né? Bom, irmãos, a proposta que me deram, que foi me concedida, é a identidade que nos une. Eu ficava assim meditando, meu Deus, o que eles querem dizer com a identidade que nos une, né? Eu ficava tentando vasculhar, pegar aqui a ideia, tentar ir ao centro da ideia, né? Enfim, meditando com você com o Renato para ver se eu discernia melhor. Eu vou fazer uma confissão sincera aos irmãos. Irmãos, eu não tenho muito jeito, habilidade, eu reconheço essas limitações para fazer
tenta ir fazer um cadeamento, um fio condutor. Eu não tenho essa habilidade, não estou desprezando, nem achando que isso tem valores, tem sua importância homilética e tal, mas eu confesso que eu não tenho essa habilidade. Desde quando eu saí do seminário, eu decidi ser um pregador expositivo, um compromisso com Deus. E eu só sei trabalhar a partir de textos e não a partir de temas. Então, um tema, eu procuro logo um texto. Coloco atrás de um texto. Texto mesmo, para expor. Então, eu espero que eu seja feliz nessa minha ideia de escolher textos que conectam aquilo, que fazem ligação com a proposta temática, tá bom? Espero que o Senhor abençoe e vocês entendam essa minha invitação aqui, tá bom? E a proposta hoje que eu quero expor, tentando conectar com esse tema, já que o meu tempo, né? Porque senão eu me animo demais, minha esposa já está, se estivesse aqui, ela já estaria olhando para mim, né? E tá certo. Espero que eu olhe. Eu abandono ele aí e pronto. Aí, né? Acho que está na hora, né? Vamos tomar banho. Precisa tomar banho, né, gente? Tá bom? Mas o texto que eu quero meditar é Efésios capítulo 6. Em Efésios capítulo 6, para a gente refletir essa ideia aí, né? De a identidade que nos une. Essa mesa aqui era para botar a caixa. A mesa aqui era para botar essa caixa. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6. Efésios 4, de 1 a 6. Faz a leitura. Fala, todo mundo abriu já. Diz assim: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus abençoe a palavra. Irmãos, nós vivemos num momento, essa é uma leitura minha, né? Eu acho que vocês vão concordar, muito estranho, esquisito. Momento, o pessoal chama de pós-modernidade, né? Onde as pessoas definem quem são por suas próprias preferências ou suas escolhas. As pessoas se autodefinem, né? E autodefinir. Eu sou o que eu quero ser. Então, um homem, por exemplo, um homem, estou falando de um homem masculino, pode dizer que ele, na verdade, não é um homem, é uma mulher. Vice-versa, uma mulher pode querer se definir como um homem. Tem gente até, vocês já terem visto, pessoas se identificando com um animal. Uma galera assim, adolescente ali, né? Tal de Terry. O cara disse que era uma cutia, acho que era uma cutia. Você já deve ter visto isso, né? Ele fazia umas macacadas de cutia. Então ele tinha tipo de Terry. Interessante exatão, né? Tem gente se identificando com cavalo, dizendo que um gato, lá no Japão, dizendo que é um cachorro. Ninguém diz que é um peixe. Queria olhar, mas eu sou um peixe, eu vou morar dentro d'água. Ninguém vai, né? Ele se identifica com um peixe. Mas, irmãos, nós não temos o direito de definir quem nós somos, mas não temos essa autoridade. Não ditamos nosso sexo, não ditamos nossa raça, não ditamos nossa nacionalidade, não ditamos nossos pais, não ditamos muita coisa. As questões são a alçada da soberania de Deus. Deus nos define. Por que eu estou dizendo isso?
Assim como é o direito divino de definir quem nós somos nesse sentido, isso também vale para a igreja. A igreja não é nossa para a gente personalizar. O direito aqui de personalizar a igreja. A gente não tem o direito de definir do jeito que quer. A igreja é de Deus. E é Ele que define o que é igreja. Ele que dá essa identidade que é a igreja. São vários os nomes ou as figuras pelos quais Deus traz a identidade, tenta trazer a identidade da igreja para a gente entender essa natureza da igreja. Tem um livro, não está em português, um autor chamado Paul Miller, a obra dele traduzida para o português é Figuras da Igreja no Novo Testamento. Ele aponta, Mark Dever fazendo referência a ele, que há 96 figuras do Novo Testamento, 96 imagens do Novo Testamento ligadas à igreja. Eu creio que a igreja é uma expressão do Novo Testamento, do Antigo. Não se tem, eu não tinha ideia de que haveria tantas imagens ligadas ou figuras ligadas à igreja. Deus inspirou, portanto, diversas figuras. Tem 96, como disse esse autor, mas eu sei que tem muitas. Muitas imagens e figuras que dão a ideia do que é a igreja. Tento transmitir através dessas metáforas, dessas imagens, o que é a igreja. Vou fazer um teste aqui, já que eu vou tentar ver uma interação. Que figuras são essas? Ou quais as imagens que Deus usou para tentar identificar, trazer a identidade da igreja? Alguém cita aí uma imagem ligada à igreja. Corpo, né? Corpo aqui é uma metáfora que identifica a igreja. A outra, a noiva de Cristo. Será que a gente pode citar 96? Não vai dar, né? Vamos lá, temos duas. Nós só 94. Família, essa imagem é muito boa. Que a gente chama os outros de irmãos. Imagem muito boa. Mas aí outra que quer arriscar. Se tem 96, a gente só citou 3, né? Vou citar aqui para adiantar minha mensagem. Algumas só para eu lembrar. Tem o povo de Deus, nova criação, povo de Cristo, templo do Espírito Santo. Somos cristãos, a palavra cristã. Somos chamados santos, fiéis, ovelhas, eu gosto. Ovelhas. Pedras, crentes, justificados, eleitos. Sal da terra, luz do mundo. Essas imagens, elas não são, nenhuma delas, eu acho interessante a proposta aqui de Deus transmitir a natureza a partir dessas imagens, porque nenhuma delas abarca o que é a igreja, esgota. Então, é por isso que são uma diversidade de imagens. Porque elas são intercambiáveis, elas não se confrontam, elas se conectam, e nenhuma delas consegue exaurir tudo que é a igreja. É o mosaico, vamos dizer, o conjunto delas é que dá essa identidade do que é igreja. Aqui dá uma série, eu acho que eu vou fazer uma célula na minha igreja. As imagens da igreja. É uma boa série de cenas. Paulo aqui, em sua carta aos Efésios, liga identidade à unidade. E especialmente nesse capítulo, ele faz essa conexão do que nós somos, a nossa identidade, e essa identidade é fundamental para nos unir. Nós nos reunimos através de uma identidade em comum. O que somos, nossa identidade, portanto, é fundamental para vivermos em comunidade. Sem essa compreensão do que nós somos, nossa identidade, a gente não pode ver comunhão, a unidade
do Senhor. Então vamos pensar aqui nesse texto de uma forma bem breve sobre isso, né? Essa identidade que nos une. E aqui ele vai fazer 4 coisas que eu vi no texto. Ele vai falar sobre uma exortação à unidade, ele vai definir o que é unidade, ele vai dar o caminho para a unidade e ele vai dar a base da unidade. A partir desse parágrafo. Digam amém, para eu me animar. Amém. Amém. Então vamos lá. Muito bem, irmãos, vamos começar com essa exortação à unidade. Paulo começa com uma exortação à unidade. E a gente precisa exortar mesmo. Paulo faz aqui um trabalho pastoral, porque esse bicho aqui acorda o povo, né? Opa! Deixa ninguém dormir, né? Senhor abençoe. Senão é que se segura isso aí também, né? Vamos lá. Então, Paulo começa aqui com uma exortação à unidade. Por que exortar? Porque unidade, irmãos, sejam sinceros, ninguém é romântico, né? Igreja diz, coisa tão bonita da igreja. Somos templos, somos noivas, legal. Tudo santinho. E nada, tudo pecador aqui, né? Todo mundo aqui é de Adão ainda, né? Ainda tem muita coisa no coração para lidar. E, portanto, a unidade não é algo que vem assim automaticamente. Tem que ser exortada. Paulo exorta porque sabe que isso tem que ser encorajado, exortado. A palavra que Paulo usa aqui é a mesma que ele usa em Romanos. Rogo-vos, todo conhecido, rogo-vos, pois irmãos, mesmo misericórdia do Senhor. E a mesma estrutura literária de Romanos é de Efésios. Porque Paulo havia, lá em Romanos, como aqui em Efésios, feito um tratado, vamos dizer, doutrinário. É a estrutura das cartas de Paulo. Quem conhece a literatura paulina sabe que Paulo faz assim. Ele tem uma parte teológica ou doutrinária, e depois ele tem a parte prática, os desdobramentos, as aplicações daquilo que ele doutrinou. A doutrina e a prática, a verdade e a vida. Então essa é a estrutura que Paulo trabalha nas suas cartas. Aqui ele faz o mesmo. Ele havia dito algumas verdades, do capítulo 1 até o capítulo 3, estabeleceu algumas verdades. Que verdades como essas? Muitas aqui que está aqui lembrar. Primeiro ele inicia falando Deus que nos abençoou com toda sorte de bênção. Aí ele fala da grande obra da salvação realizada pelo Deus Trino. Acho que você lembra esse capítulo de Efésios, onde ele diz assim: o Pai nos elegeu antes da fundação do mundo. Aí diz: para o louvor da sua glória. O Filho se entregou na cruz. Ele diz: para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é o selo. Então ele descreve a obra da salvação como uma grande ação trinitariana. E Deus, Pai, Filho e Espírito Santo arquitetou, planejou, executou e aplicou essa obra. Capítulo 1. Depois ele faz uma oração para que os olhos das pessoas pudessem perceber essa grande herança da salvação que Deus nos deu. Capítulo 2, capítulo fantástico, um dos capítulos que eu mais uso quando for evangelizar, o capítulo preferido. Deus nos deu o Filho, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Ele fala de como essa obra realizada pelo Deus Trino alcança o pecador. E é oferecido por graça. Quem conhece Efésios 2, 8 e 9? Pela graça sois salvos. E é recebida mediante a fé. Então Paulo está falando dessa grande obra. Depois ele fala de uma ação de Deus arquitetada, que ele chama de mistério, que iria unir aí a nossa ideia, em um só povo, que é o corpo de Cristo, gentios e judeus. Era como cão e gato, Ramás e Israel. Tem uma inimizade. Paulo diz que havia uma barreira de inimizade entre esses dois povos, e a cruz quebrou essa barreira e uniu. Eu imagino uma igreja aqui. Imagina aqui um árabe e um judeu dentro de uma igreja. É exatamente isso que Deus fez.
povos que tinham uma profunda inimizade pelo povo do povo. Então é sobre isso que Paulo está falando. E aí, em face desse grande plano redentor, de sua grande obra de salvação, exorto-vos. E aqui o eu é importante, para chamar a atenção de quem Paulo, no grego, o ego lá, muito enfatizando, eu, apóstolo, prisioneiro do Senhor. Ou seja, ele chama aqui a atenção da sua autoridade apostólica para exortar a igreja a ser uma, ou viver em unidade. Então, Paulo aqui, essa palavra eu acho muito interessante, né? Rogo-vos, ou exorta. Eu tento entender assim, rogo-vos ou exorta é uma palavra que é uma ordem e é um pedido. Dá para entender isso? Não, ou você pega ou você ordena. Mas às vezes uma ordem parece um pedido. Um pedido parece ser uma. Essa aqui, né? Eu, Paulo, prisioneiro, e aqui ele chama a atenção, a condição dele, ele está preso, né? A carta de prisão. Eu peço ou exorto, eu ordeno, peço ordenando, ordeno pedindo. E aí ele chama a atenção aqui desse pedido. Baseado em quê, irmãos? Sobre o que ele está pedindo? Ele exorta que as pessoas andem de acordo com a vocação a que foram chamados. Há uma chamada, Deus nos chamou, uma vocação, há um andar ou há uma conduta que se faz jus à dignidade e à grandeza da vida cristã. Há um modo apropriado pelo qual o cristão deve viver. Diante do que Deus fez, olha o desdobramento prático, diante dessa grande obra de salvação, há um modo adequado, digno de se viver de acordo com essa grande vocação que Deus nos chamou. Há uma conduta que dignifica nossa identidade. Somos feitos em Cristo, novas criaturas, povo de Deus, sal da terra, luz do mundo. Portanto, aquilo que nós somos tem que ser reproduzido, nossa identidade, por uma conduta. Essa conduta deve dignificar nossa identidade. Você já viu isso, né, irmãos? Eu, por exemplo, me tornei pastor e eu tinha ideia, eu não achava que tinha ideia do que era ser pastor. E quando eu fui ordenado pastor, eu entendi, há uma conduta que dignifica essa vocação. É como se alguém se torna um juiz no Tribunal Federal, né? Está de moda aí, né? Há uma conduta que honra o magistério. Há um modo de viver que dignifica. Há um modo de viver que dignifica você. Há uma forma de viver que dignifica o que é ser cristão. Nossa identidade, o que somos, deve dar a nós uma paixão para vivermos conforme essa identidade. Conforme essa identidade. Nosso status, nossa identidade, a nossa vocação, nossa identidade em Cristo deve nortear as nossas atitudes. Você já viu uma expressão assim? Isso não convém a você. Isso é uma coisa de criança. Está vendo essa expressão? Você está agindo como se fosse um menino. O que você está dizendo? Se você é um homem maduro, não convém ser também. Atitudes e comportamentos que não convêm a um cristão. Bom, vamos pensar então agora na natureza. Eu já falei sobre a exortação, vou pensar aqui rapidamente sobre a natureza dessa unidade. Temos uma identidade e essa identidade nos une. Mas o que é unidade? Paulo diz aqui na sua carta,
Ele diz assim no versículo 3: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito. Ele chama essa unidade de unidade do Espírito. O que é a unidade do Espírito? O Espírito aqui é o Espírito Santo. Bom, irmãos, eu penso, eu não vou me deter muito aqui, e próprio Paulo lança luz para explicar. A gente sabe em hermenêutica, mas a gente quer entender um conceito, a gente procurar no próprio livro o conceito mais desenvolvido. E Paulo vai desenvolver esse conceito de unidade em outros textos. Por questão de tempo, eu não vou me deter aqui. Mas, basicamente, há 3 coisas que caracterizam a unidade em Efésios. Primeiro, Paulo fala de unidade da fé. Bom, unidade do conhecimento do Filho de Deus. A primeira unidade é o conhecimento do Filho de Deus, ou seja, nossas convicções comuns. Resumo, nossa doutrina. O que cremos sobre o Filho de Deus. Na nossa igreja, eu acho que aqui deve ser o mesmo, quando alguém vai se tornar membro, a gente tem um curso de membresia, um dos capítulos, um dos módulos do nosso curso é o que cremos, nossa confissão. É dado em 2 aulas. De forma que ele que quer ser membro, ele tem que saber o que é que a gente crê. Não dá confusão. Olha, a gente é isso aqui, a gente é isso aqui. Por exemplo, eu vou dizer, a nossa igreja tem uma visão calvinista. Olha, nós estamos isso. Entrando na igreja calvinista. Ou, nós não somos pentecostais. Entrando numa igreja que não vai ter a teologia pentecostal. A gente vai definindo as nossas crenças e dizendo claramente por que a gente faz isso. A gente está com preconceito? Não. Porque não tem como ter unidade se você não tem conhecimento ou convicção em comum. Isso vai dar problema. Imagina. Há um mínimo de doutrina que nos une. Não é verdade? E a gente ter esse conhecimento, não há unidade. A segunda coisa é confiança. Paulo fala de fé como confiança em Cristo. Ele fala assim em Efésios 4:3. O que é confiança? Confiança é a nossa crença em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É a confissão mais básica que a gente tem. Ele nos faz ser cristão, confiar em Cristo. E a terceira coisa que Paulo fala de unidade, um aspecto mais pastoral, é o cuidado. Então, essa definição são 3 Cs. Ser unidade, resumindo, convicções comuns, confiança comum e cuidado comum. Conhecimento, confiança e cuidado. Também resumindo aqui, acho que você entendeu o que eu quero dizer. Por que é do Espírito? Não pergunta isso. Esse conhecimento comum, essa doutrina comum, essa confiança em Cristo que todos nós temos, ligado ao amor fraternal, cuidado comum, que nos dá unidade, ele chama de unidade do Espírito. Por que é unidade do Espírito? Claro, irmãos, porque é o Espírito Santo que traz essas 3 realidades da unidade. É o Espírito Santo que abre os nossos corações para ver Cristo. É o Espírito Santo que nos dá confiança em Cristo. Essa é uma obra do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que produz o fruto do amor fraternal. Então, cuidado que a gente tem que ter uns com os outros. Portanto, tanto as nossas convicções, como a nossa confiança, como o nosso cuidado, todos são obras do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, por isso que ele diz, é a unidade do Espírito. É o Espírito que faz produzir essa unidade da fé. Amém, irmãos? Amém. Terceira coisa, eu falei da exortação, eu falei aqui da definição da natureza, mas Paulo é interessante. Eu adoro. A mente de Paulo é brilhante. Ele exorta e ele chama a atenção, ele define, procura definir para deixar nosso
sabe fazer isso. A gente é ensinar, a gente sabe. Muito bem, eu quero ser santo. Aí alguém diz, me ensine o meu caminho. Muito bem, a gente tem que viver a unidade da fé. Você está exortando. Agora me diga como. Ele faz. Ele faz isso no versículo 2. Ele dá o caminho dessa unidade. Capítulo 4, versículo 2, ele diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor. Paulo cita aqui, amados, 4 expressões, ou 4 caminhos da unidade. São 4 particípios aqui, que o pessoal do grego chama de particípio de meio ou de modo. São meios pelos quais você alcança a unidade. Uma observação ainda interessante, que ele termina dizendo em amor. Ele diz humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Esse em amor não está referindo-se tão somente ao suportar, está mais perto. Segundo os bons exegetas, em amor ele abarca as 4 exortações. Tanto a humildade tem que ser em amor, a mansidão tem que ser em amor, a longanimidade tem que ser amor e suportar uns aos outros em amor. Então, em amor, ele cobre todas as 4 exortações ou 4 caminhos da unidade. Pensa rapidamente nesses 4 caminhos. Humildade. Humildade. Irmãos, não precisa nem me delongar aqui. Como é que a gente vai alcançar uma unidade aqui nessa comunidade, na minha igreja, em qualquer igreja, com gente prepotente? Como é que a gente vai? É que pessoas orgulhosas, arrogantes, vão viver em comunhão. Tá. Desafio. Claro que tinha que começar com conhecimento do que é humildade, do que nós somos. Alguém diz uma vez, um calvinista orgulhoso é um absurdo. Eu não digo nem um calvinista orgulhoso. Eu vou ser sincero, um cristão. Vocês são calvinistas. Um cristão arrogante talvez não seja um cristão. Sincero. E uma das coisas mais fundamentais para a gente ser cristão é reconhecer a nossa miséria. O primeiro passo é isso, é arrepender. O entrar para a nova vida, para a vida cristã, inicia por um estado de compreensão da nossa miséria. E para fazer isso, a gente tem que ser humilde. Se não fizermos isso, a gente nem é salvo. Então, humildade vem em primeiro lugar, porque é fundamental. O orgulho nos provoca desunião. Quando você está desunido, você está arrebentado, com desunião numa igreja, qualquer pessoa, a raiz disso é orgulho. Não tem orgulho. É o orgulho que gera desunião. A segunda coisa, ele chama mansidão. O que é mansidão? Eu ouvi uma definição de Aristóteles, um filósofo, ele dizia essa palavra, né? É um meio termo em ficar irado por tudo e ficar irado por nada. Eu gostava dessa ideia de via média. O que ele mais valorizava era a via média, não os extremos. Então, nada de excessos. Mas deixando a filosofia de lado, a mansidão é um fruto do Espírito Santo. Uma obra do Espírito. Deixa eu dizer o que é mansidão. Vou tentar definir aqui. Não é ser frouxo. Né? A pessoa tão mansa, não. Isso não tem nada a ver com mansidão. Apatia, covardia. Jesus, ele disse, eu sou manso e a última coisa que Jesus é um covarde. O tímido. O frouxo. Basta ver o que ele fez com o chicote entrando no tempo. Ele não deixou de ser manso. Ixi, Jesus não é mais manso. Perdeu as estribeiras. Não. A ideia de manso, não acho que você pode lembrar, quando você tem um animal bravo, você mansa.
doma. Portanto, o Espírito Santo, quando nos controla, nos amansa, nos torna mansos, descansemos no Senhor. A terceira coisa, rapidamente, é paciência ou longanimidade. Pessoas arrogantes e pessoas não mansas não são pacientes. Devemos andar com paciência ou longanimidade. O que é ser paciente ou longânimo? A ideia de longânimo é ânimo longo. As pessoas dizem assim, rapaz, eu tenho pavio e ainda se acham virtuosas. Virtuosidade. Mas você tem que entender que tem um pavio curto e ainda se vangloria disso. Se você tem mate e Senhor, você é chamado a ser longânimo. A ideia de longânimo é adiar essa explosão, refrear a ira, aguardar com esperança a ação de Deus. Devemos refrear a impaciência, aqui nesse tempo aqui, Renato manso. Devemos aqui ser longânimos no retiro. Diga um amém. Amém. Devemos ser pacientes. Devemos ser humildes aqui. Retiro aqui. E a última coisa que ele diz é suporte ou suportando uns aos outros. Eu sempre ouvi alguém dizendo assim, vai suportar aqui é dar apoio, dar suporte. Eu gosto muito dessa ideia, não acho que é isso que tem visto, embora a gente tem que dar suporte, apoio às pessoas. A ideia é que alguém dá mesmo. Suportar. Tolerar. Isso mesmo. Aturar. Aguente. Mas eu não aguento aquela pessoa. Pois é. Alguém aguenta você. Alguém aguenta, com certeza. Alguém aguenta. Você não é tão bom quanto você pensa que é. Alguém lhe suporta. O pressuposto aqui, irmãos, que na igreja não há pessoas perfeitas. As pessoas perfeitas não precisam ser suportadas. Bem-vindo à realidade. Há pessoas muito exigentes, irmãos. Críticas demais com os outros. Vamos lá, tem que adiantar aqui, senão me anima. Vamos para a última coisa. A última coisa que eu estou falando, a última parte doutrinária, porque depois vem nas aplicações. Diga um amém. Aí está dormindo aí, não é? Quase, Não pastor. dormi, não. Faça isso comigo, não. A última coisa, eu falei sobre a exortação, Paulo exorta. Falei sobre a natureza da unidade. Falei aqui no meio, no caminho discípulo da unidade. E agora Paulo vai falar sobre a base ou o fundamento da unidade. É dos versículos 4 a 6. Paulo aqui, capítulos 4, dos versículos 4 a 6 de Efésios, ele dá a base dessa sua exortação à unidade. Ele diz, há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo agora dá o fundamento sobre o qual ele faz esse apelo a sermos um. E ele faz sete expressão, um só. Mas um martelo. Um só. Eu gosto também dessa forma do Hebreus. Pela fé. Vai dizer assim, não bota isso na sua cabeça. Pela fé. É um modo didático de imprimir, de inculcar a verdade. Aqui Paulo me diz, um só. Tudo me chamar a atenção.
Alguns creem que essa parte desse texto é uma confissão de fé. Que quando uma pessoa se convertia e se tornava um membro, ele fazia essa confissão. Havia várias confissões de fé no Novo Testamento. Ele que foi manifestado em carne, foi ressuscitado, dizem que ela é um credo. Vários credos, aqui de Filipenses também, tem em vós o meu sentimento que houve em Cristo Jesus, porque os filhos tinham em forma de Deus, não nos julgou com usurpação acentuada. Ali também é um credo, ou uma confissão. Aqui parece ser também, alguns também acham que é um hino, um cântico da igreja. Eles cantavam lembrando que eles eram um só. O estilo aqui é usado para memorizar. Esse livro é memorização. Vocês estão praticando memorização? Parabéns, que é uma disciplina espiritual esquecida, né? Os puritanos, eles memorizavam o capítulo. A gente está assim, quase não compra uma memorizão. Vai ser quase não uma agonia, né? Os puritanos, eles memorizaram livros. Livros. Seria bom memorizar um livro da Bíblia. Eu vou dizer, pastor, vamos memorizar Filemão. Tá bom, vamos lá. Rapidamente. O estilo aqui é para memorizar e a unidade é baseada em quê? Na Trindade. A obra da salvação é trinitariana e a unidade, a Trindade é o fundamento da nossa unidade. É interessante demais aqui. Qual é a doutrina da Trindade? A Trindade ensina que há um Deus que é uno e plural. Um em sua essência, mas as pessoas são tripessoais. Deus tem 3 pessoas em um ser. Acho que eu não entendo. Amém. Quando você entender a Deus, você deixa de abrir a boca e se impressionar com Ele. Deus é bem. Mas assim, Cristo. Então, esse Deus, ele é um, é 3, o que reflete na igreja. Uma unidade e diversidade. E espetacular. Toda a realidade vem desse Deus um trino. Mas perceba, analisa a realidade. Ela é uma e multiplicar. Ela é uma e diversa. Há cor, conceito, há cores, a diversidade. Há música, há tons. Assim poderia sabor, há o sabor e há. Porque tudo vem desse Deus. E é lógico que a igreja refletir a Trindade. E se a grande salvação é trina, a igreja vai refletir isso também. Essa unidade e diversidade. Paulo então vai citar, eu vou só citar aqui, não vou me desgastar. Um só corpo. O corpo aqui é a igreja universal, não do reino de Deus. Não todos os santos em todos os lugares reunidos. Igreja universal aqui, uma igreja católica, também não apostólica romana. Um só Espírito, o Espírito aqui é o Espírito Santo. Uma só esperança. A gente está falando sobre até que ele venha. Há um plano redentor divino se desdobrando e vai culminar na volta do Filho de Deus. Todos temos essa esperança. Isso nos une. Amém? Todo mundo aqui. E esperança não vai ficar assim, né? Hashtag vai dar tudo certo. Isso aí, né? Na época da pandemia, né? Não é pensamento positivo. Estou apostando que essa história de ser cristão vai dar certo. Estou torcendo, tomara que dê certo nessa história da volta do Cristo. Vai dar tudo certo, não é isso? É paganismo. É torcer. Um só Senhor, esse Senhor aqui é Cristo. Paulo chama de Cristo na sua carta, Senhor de Cristo. Uma só fé, e aqui eu acho que é fé tanto objetiva, o que cremos, como a confiança subjetiva, a nossa confiança em Cristo. Um só batismo. Há uma discussão muito grande aqui, irmãos, eu não vou entrar no mérito. Alguns acham que é o batismo de água, outros acham que é o batismo do Espírito Santo. Eu não acho nenhum dos dois, eu creio que o
batismo, que é a identificação do cristão na morte e na ressurreição. Lembra que Jesus falou isso para Tiago e João, quando eles quiseram ficar número 1, número 2? Mas olha, vocês vão passar por um batismo. Como eu. Está falando da morte dele. E Deus Pai, que ele termina dizendo a um só Deus e Pai, que é três coisas. E isso aqui é muito bonito que ele faz. Ele diz: esse Deus e Pai está sobre todos. Ele está dizendo: é um Deus supremo, transcendente, está sobre todos. Qual é o apelo pastoral? Se ele está sobre todos, confiemos nele. Se tudo está sobre ele e ele está sobre todas as coisas, confiemos sobre ele. Mas esse Deus que está sobre todos, aí Paulo teologicamente equilibra, age por meio de todos, por Deus imanente, e habita no alto, e habita no fundo. Ele é o transcendente, imanente, ele age por meio de todos. Ou seja, é muito importante esse conceito da unidade. O outro é instrumento de Deus. Deus age por meio de um aqui, por meio de todos. E termina, está em todos. Ele está dizendo: Deus habita em cada um. Ninguém é melhor do que ninguém. Isso é muito importante para a dignidade. Deus habita em cada um. Para a dignidade e o valor de cada um. Deus habita em cada um. Deixa eu fazer minhas aplicações, irmãos. Digam amém. Amém. É o meu tempo aqui que eu vou dar uma calibrada. Está entendendo? Estão felizes aí? Posso mandar abraço, irmão? Posso arrojar aqui o amém? Quem quer que eu termine a pregação? Quem quer ir tomar banho? Rapidamente. Vamos lá. Fazer aplicações rápidas aqui. Abra seu coração. Falei da doutrina, que eu quero aplicar. Eu sigo o modelo de Paulo. Primeiro, lembre-se da sua identidade comum. Lembre-se. O importante aqui é manter a nossa identidade como algo precioso. Mesmo que possamos ter discordância, temos para ter. Fazendo governado manso, lá na igreja, a gente tem um grupo calvinista e político. A gente botou um bocado de gente lá dentro, vai confusão. Brincando, para mas tem gente do espectro mais ideológico para cá, espectro ideológico mais para lá. Não lá. Aprendendo a conviver com suas diferenças. Sem ser feliz, sem se atacar. E deve ter Ceará e Fortaleza, né? Aqui deve ter muita diversidade, percepções, experiências e tudo. Então há diferenças aqui. Nem pode negar, nem precisa negar. Alguém disse que unidade não é uniformidade. A gente não está no exército, onde todo mundo tem a mesma patente, né? Então o que nos une? O que nos une é o que nós somos. O que nos une é a nossa fé, a nossa esperança. O que nos une é a nossa identidade. Não pensemos exatamente da mesma maneira. Temos todos a mesma identidade em Cristo. Amém? Segundo, reconheça a sua necessidade de comunidade. Há uma frase que eu conheço, um homem é uma ilha. Não está na Bíblia, mas olha o pouco. Isso é verdade. Nenhum homem é uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Você não se basta. Você precisa de outras pessoas. Precisamos de outros cristãos. Eu preciso. A gente estava no presbitério. Um dos pastores fez uma confissão. Os olhos quebrantados. Confissão pecaminosa não. É uma confissão de algo que ele recebeu um diagnóstico. Falando
abraço ele. Melhor que Lex Soltano. Das azeitonas. Melhor que algum ceolítico. Comunidade. Os irmãos. Essa comunidade que nos une, que nos abraça. Reconheça que precisamos uns dos outros. Você precisa dos outros. Segundo, mantenha-se humilde. Terceiro, melhor, mantenha-se humilde. Mantenha-se humilde, irmãos. Por que é tão importante a humildade? Por um lado, quando estamos atentos às nossas próprias fraquezas, é menos provável que agimos como hipócritas. O humilde, ele sempre faz um autoexamínio. A irmã que falou da necessidade de você olhar para si, ver se tem algum pecado oculto. O humilde, ele julga menos. Ele é mais propício a ser gracioso com as falhas dos outros. Ele reconhece também que ele tem. Quarto, falei sobre a diferença. Não veja as diferenças como algo ruim. Ache isso bom. Graças às diferenças. Paulo fala que somos corpo de Cristo. E o corpo é composto por diversas partes. Temos pontos fracos, temos pontos fortes. Alguém disse uma vez, graças a Deus o mundo não é igual a você. Graças a Deus todo mundo não é igual a você. Então abrace e celebre as diferenças. E por fim, esforce-se pela unidade. Paulo disse isso, eu propositadamente não pus essa ideia porque queria deixar para o final para ser a cereja do bolo. Paulo disse assim, ó, façam tudo para preservar a unidade. Façam tudo para preservar a unidade. A ideia é esforce-se. O que Paulo quer dizer? A unidade não vem automaticamente, não vem sem esforço. Vem sem intencionalidade. A unidade não vem por acaso, ela não é alcançada assim do nada. Então, vamos aqui. Não procure criar conflito. Não fofoque em nome de Jesus. Eu tenho a have dream. Eu tenho um sonho. Vou dizer meu sonho. Você vai estranho, eu vou dizer. Escute bem, está todo mundo me ouvindo? Eu sonho em disciplinar eclesiasticamente o fofoqueiro na minha igreja. Eu sonho. Falando sério, eu disse isso na Assembleia. O dia que eu disciplinar o fofoqueiro, eu zerei minha vida. Fala sério, ó. Todo mundo diz, só faz disciplina, pecado sexual, né? Todo mundo faz essa crítica, né? Não, você está falando uma crítica que não são fundamentos. Dificilmente você vai ver uma assembleia disciplina eclesial com fofoqueiro, porque o fofoqueiro ele é muito escorregativo. O raça ruim. Verdade. É escorregativo. Quando a gente vai ver quem foi que disse, eu não sei não. Você não sabe. Você vai atrás, não foi você, não. Quem foi? A gente não acha. Então a CPI. A gente não acha o cidadão. Um dia que eu pegar. Ainda uma fofoca, uma desgraça, irmão. Nosso pacto de membresia diz assim: eu prometo não fofocar, não mexer no carro, não falar. Então, conselho aqui para todo mundo: ó, quando alguém chegar fazendo fofoca, eu venho com água na boca, né? Você fala assim, exatamente de choque para fofoqueiro, pega no braço. Eu vou ligar para ele. Está tudo em paz aí? Sinal? Não.
até a meia-noite e alguém morreu. Ninguém caiu da janela não, né? Quebrou a cadeira. Todo mundo na cadeira. Vamos lá, irmãos, vou encerrar aqui. Vou só encerrar agora. Vamos lá. Então, irmãos, olha, eu estou falando sobre fofoca, né? Seja o ponto final da fofoca. Não aceite isso nessa comunidade, não aceite. Ela destrói. Se você tem alguma coisa contra a pessoa, fala. Estava escutando hoje de manhã o Augusto Claudinho fazendo uma entrevista com o Iago Martins, sobre avivamento. Disse que uma certa vez ele veio pregar na igreja presbiteriana dele, numa igreja presbiteriana, numa conferência, que ele pregou sexta, sábado, domingo, sábado à noite, domingo de manhã. Quando foi domingo à noite, ele estava doente, ele disse que ia cancelar a pregação. Por misericórdia, ele foi. Ele disse que ele não tinha nem preparado o sermão. Quando estava ele resolveu dar um devocional de Mateus 18. Todo mundo conhece esse tema Mateus 18, porque tem uma coisa, né? Aí ele disse que foi 15 minutos. Ele saiu da mensagem, pregação de 15 minutos, ele saiu arrasado, frustrado. Pregar 15 minutos, 20 minutos, sentou na cadeira assim. O pastor foi na frente, ele vai falar, um diácono no meio da igreja levantou. Vai falar, o diácono veio. O pastor falou, atingiu meu coração. Eu tenho fofoca contigo, pastor. Isso. Parece um grupo pentecostal, né? A igreja presbiteriana. Terminou bem. Não fofoque, não. Fofoque. Eu não achar que você baixa sua cabeça para terminar com um pedido de um apelo. Terminar aqui. Lembrar os outros. Baixa sua cabeça. Eu queria que você fizesse uma exame na sua vida agora. E eu queria fazer um desafio particular. Você faz um exame, um autoexame agora. Eu só gosto de fazer isso na cena. Agora é hora de fazer. Alguém que você precisa tratar. Alguém que você precisa você precisa restaurar o seu relacionamento. E algo precisa ser conversado, perdoado, tratado, a fim de essa igreja manter ciúme. Vou deixar você fazer esse autoexame, eu vou parar. Você ora. Deixa aqui uns 2, 3 minutos, depois o Renato vem aqui e termina com a oração. Examine. A gente está encerrando. Senhor, muito obrigado, Deus, por
tua palavra foi pregada essa noite. Que o teu Espírito habita, Deus, em nossos corações, nos traz, Deus, o entendimento de como nós devemos, Deus, nos portar diante do Senhor. Muito obrigado pela unidade da igreja, muito obrigado, Deus, pelo corpo de Cristo, por fazermos parte, Deus, dessa família, desse povo santo. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude diariamente, Deus, né? Precisamos lembrar sempre disso, colocar isso em prática. Nós possamos ser bênção na vida uns dos outros, nós possamos também ser abençoados uns pelos outros, que essa igreja possa crescer, amadurecer na tua presença. Nos ajuda em